do trabalho do teu povo, os dízimos, as ofertas. E trazemos com alegria, Senhor, alegria de obedecer a tua palavra. E sabendo que fazendo isto, Senhor, nós estamos sendo abençoados, porque há uma bênção por trás desta fidelidade. És tu mesmo que prometeste, se nós fôssemos fiéis nos dízimos e nas ofertas, as janelas do céu se abririam e bênçãos sem medida seriam derramadas. Senhor, não deixa ninguém ficar fora disto. Eu quero ver esta igreja próspera também nesta área, Pai. Próspera em amor, próspera em fé, próspera em esperança, próspera em alegria. Mas, Senhor, como é que um pai de família pode ser alegre não conseguindo pagar suas contas a Deus? Como é que uma pessoa pode, Senhor, ser alegre se ela não puder dar o sustento da sua família? Por isso agora, Pai, reverte o quadro daquele que está desempregado e abre uma porta, Senhor, porque eu creio que Tu és o Deus poderoso, Tu és o El Shaddai, Tu és o Deus da nossa provisão, o Jeová Jireh, aleluia. E que neste momento todas as barreiras caiam por terra, Deus, e que portas se abram em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Traga aqui, entregue nas mãos dele. Pois apesar de não falar por mim mesmo, quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Dono do querer, consagrado a Ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou te entristecer. Digno és de receber louvor. Digno és o meu amor, vida no meu ser, vida em meu ser, que em mim veio habitar. Pois apesar de não falar por mim mesmo, só vocês, toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Nós vamos apresentar agora uma criança, Gabriel, é isso? É Gabriel? Não estou vendo, entendendo. Gabriel. Alguém me perguntou assim: pastor, eu tenho em algum lugar, está aqui. Pastor, o senhor apresenta meu sobrinho, meu neto, a pessoa não é membro da igreja? Apresento. Eu tenho a maior satisfação de fazer isso, sabe por quê? Prefiro que essa criança seja apresentada a Deus do que seja apresentada em qualquer outro lugar. Amém? Gabriel, você tem cara de Gabriel mesmo, mano. Não me pergunte por quê. Tem pessoas que têm cara com nome. Ele tem cara de Gabriel. É o nome do meu neto mais velho, que agora são 2. São os avós? É o netinho seu? É. Que beleza. A Bíblia dá uma instrução sobre criança. Ela diz assim: ensina o caminho que a criança deve andar, e jamais ela vai se esquecer. Você não sabe o bem que você faz quando você traz seus filhos à igreja.
Porque no meio de tanta coisa ruim que se ouve na televisão, que se aprende na escola, que se vê na rua, a igreja é o lugar onde ele vai ouvir coisas boas. Isso vai ajudar a moldar o caráter desse menino. Você sabe que hoje nós estamos vivendo uma crise tremenda na área de caráter. E a gente percebe que dinheiro não compra caráter. Vou repetir aqui: dinheiro não compra caráter. Porque os maiores ladrões desse país usam caneta, não usam arma. Os que usam arma são presos e mortos. Mas os maiores ladrões usam caneta. São ricos. Se são ricos, por que roubam? Porque falta uma coisa chamada caráter. Caráter que nenhuma Harvard, nenhuma universidade dá. Isso é algo que a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, a família ensina. E o melhor lugar para se ensinar isso é na casa de Deus. Ensina. Você vai poupar muitas dores. Tem pais que não ensinam, e o filho vai aprender na cadeia, vai aprender nas pancadas no meio da rua. Mas quando a gente ensina em casa, a gente poupa a vida dele e poupa o sofrimento para a gente também. Então é um conselho do pastor: traga o seu filho à igreja. Tem gente que vai fazer a cabeça do meu. Eu prefiro que meu filho seja feito a cabeça com a palavra de Deus do que seja feita a cabeça com outra coisa. Você está entendendo? Tem gente que tem uma bobagem: meu filho vai ser religioso. Irmão, é melhor que ele tenha um código de conduta bom do que não ter código de conduta nenhum. Olha que eu não estou falando de novo nascimento, eu estou falando mesmo de religião aqui, neste momento. Pelas pessoas terem abandonado religião, e eu estou falando agora de forma geral, a nossa sociedade está do jeito que está. Porque o humanismo não resolve problema de caráter. Só Deus pode imprimir no nosso espírito, no nosso interior, valores que nenhuma escola consegue imprimir, entende? Então vamos ficar de pé, vamos apresentar o Gabriel. Vem cá, Gabriel, me dá a mão aqui. Olha que lindo aqui, vem aqui desse lado aqui, todo mundo te vê. Estenda a sua mão para ele, papai, mamãe, vovô. Pai, nós te apresentamos o Gabriel. Ele é fruto do amor de um homem e uma mulher, mas acima de tudo ele é fruto da tua vontade, porque se ele existe nesse tempo, tu o criaste para esse tempo. E nós como igreja o abençoamos e profetizamos sobre ele toda sorte de bênçãos espirituais, e apresentamos a ti e pedimos que ele seja guiado pelo teu Espírito Santo, e que ele possa ser, Senhor, totalmente consagrado a ti, corpo, alma e espírito, para que ele viva a plenitude do teu reino, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Vamos dar uma salva de palmas. Está apresentado, parabéns. Isto, glória a Deus. Deus abençoe abundantemente. Eu esta manhã toquei de leve aqui num assunto, falando das batalhas que nós temos na mente. Não falei muito, porque esta noite eu iria falar sobre isso. Mas uma das coisas que traz angústia ao nosso coração são as suposições que nós criamos na mente. Eu não sei se acontece com você, comigo acontece. Às vezes, eu estou com a minha esposa sentada assim, e o meu semblante deve mudar, porque eu estou aqui com a minha mente voando, pensando. E ela vira assim: o que foi? Você já conviveu com alguém assim, que já te conhece ao ponto de perceber que o seu semblante muda quando você está pensando alguma... Às vezes eu esboço essa cara assim, esse sorriso assim, ela já vê com esse sorriso cínico aí: o que foi? Né? É que eu estou rindo por dentro de alguma situação, né? Ou eu estou fazendo alguma piada de alguma situação, e porque nós, mesmo calados, mesmo dormindo, o nosso cérebro não para nunca, ele está sempre funcionando, trabalhando.
E mesmo, eu expliquei aqui que o computador copia o nosso cérebro, né? A memória RAM, que é aquela memória que aparece na tela do computador, chama-se memória RAM. E ela está presente, você mexe nela. Quando você desliga o computador, tudo que você fez no computador e que foi salvo, vai para o HD, que é a memória constante, contínua. E nós também somos assim, quer dizer, na verdade isso é uma cópia do nosso cérebro. Nós temos a memória presente, aquilo que a gente lembra e que está fazendo, que está acordado fazendo, mas quando a gente dorme, fica armazenado no nosso cérebro aquelas coisas todas. E aconteceu uma coisa muito engraçada, como é que o cérebro da gente funciona. Foi a noite passada, eu acho, eu liguei o ar, estava com muito calor na hora de dormir, liguei o ar, só que durante a madrugada a temperatura teve uma queda e ficou muito frio dentro do quarto. E eu estava sonhando, irmãos. E eu estava sonhando que estava nos Estados Unidos e estava nevando. Como é que o cérebro funciona? E aí eu precisava de uma coberta para me cobrir. Olha como é que você... E puxei o meu edredom, que estava no meu... E aí eu estava num lugar, fazendo uma palestra para os irmãos, e na hora que eu fui pregar, na hora que eu ia pregar, já era de manhã, né? Toca o meu celular com a música do Flamengo, que é a chamada dele, né? Aí a minha esposa, está vendo como é que isso é do diabo? Já aproveitou, já deu uma descascada, que ela é vascaína, né? Então já disse lá, isso é coisa do diabo. Mas aí eu falei assim, como é que pode? Na hora em que eu estava com frio, eu sonhei que estava num lugar frio, precisava pegar. E inconscientemente, eu puxei a coberta e me cobri. Por que eu estou falando isso? Estou falando que a atividade cerebral, ela é tão profunda, tem coisas no nosso cérebro que nós desconhecemos completamente. Outro dia eu estava conversando com uma irmã aqui falando sobre hipnose. Eu fui numa palestra, numa ocasião, com um psicanalista, psiquiatra e pastor chamado Fábio Damasceno. E ele estava explicando como é que a regressão para a cura da alma de uma pessoa funciona com a hipnose. E era um grupo, devia ter umas 30 pessoas naquele grupo, e eu estava lá recebendo a palestra que eu queria aprender, porque na época estava negócio de regressão, aquilo, falei, esse negócio aí, essa é uma área perigosa, uma área do cérebro que a gente tem que ter muito cuidado. E eu fui aprender com ele, como é que isso funcionava, como é que isso acontecia. E ele hipnotizou uma menina em 15 segundos, 15 a 30 segundos. Ele falou alguma coisa, fez assim, a menina estava hipnotizada. Eu dei 2 passos para trás, eu disse, eu não quero nem ficar perto desse cara. Porque eu achava que isso não existia. Eu achava que isso era coisa de show de mágico e tal, mas não é não, irmãos. E ele levou a menina à regressão até a idade da adolescência, na mente dela, veja, levou na mente dela, nas lembranças dela, ela foi até lá, até o dia em que ela teve uma briga muito, muito dura com o pai, e o pai falou uma série de coisas para ela, e ela nunca perdoou o pai, e depois dessa briga, logo depois dessa briga, dias depois o pai faleceu, e ela nunca teve a oportunidade de perdoar ou pedir perdão ao pai daquela briga que teve. E ela passou anos angustiada, anos carregando consigo aquela aflição. E nesse dia, ele faz a regressão com ela debaixo da hipnose e leva aquele dia. E era incrível a menina discutindo com o pai, falando, e ela falando e falando e falando, e tal, e aquela briga. E aí ele fazia as intervenções. Libera perdão para o teu pai, pede perdão. E aí aconteceu isso. E quando ela volta, como é que ela volta? Ela está de olho aberto, está hipnotizada, está de olho aberto. Não fica fora de si, em transe, não. Ela está de olho aberto, hipnotizada. É um negócio que eu fiquei assim meio preocupado. Se eu sair de lá, se eu fui lá buscar a solução, eu saí de lá com mais problemas. Porque quando ele diz, eu vou contar até 3, e quando eu fizer 3, estalar o dedo, você vai voltar. Ele, 1,
2, 3. Estou falando de um pastor, irmãos. Um pastor, psiquiatra, psicanalista. Não é um doido, não é uma pessoa... e ele faz assim e a menina volta. E sabe de uma coisa? Aquilo acalmou, liberou a alma daquela moça de uma forma impressionante. Eu saí de lá com um quente e 2 fervendo. Primeiro, não quis nem me despedir do pastor. Vai que ele me hipnotiza e tira meu dinheiro. Irmãos, eu vi uma vez, eu pensava que era brincadeira. Eu vi um apresentador que foi entrevistar um cara que hipnotizava, e o cara hipnotizou ele enquanto ele estava entrevistando. E fez ele comer, como se estivesse comendo uma maçã, uma cebola. Ele comia a cebola com a maior satisfação. Qual fruta você gosta? Eu gosto de maçã. Aí o cara disse, você está vendo agora uma maçã. E aí ele, maçã. Você pode tirar um pedaço? Ele, não, posso. Ele de olho aberto, posso. E ele mordia a cebola e comia a cebola como se estivesse comendo a maçã, com o maior prazer. Ele tinha horror à cebola. Eu fiquei e eu disse, há coisas no nosso cérebro que nós desconhecemos totalmente. Mas algumas coisas que eu quero hoje compartilhar com você aqui, que nós conhecemos. Porque no mundo espiritual, Satanás usa de técnica para afetar a nossa vida, atacando a nossa atividade cerebral. A Bíblia diz e nos ensina que a maior parte das fraquezas e tentações que nós sofremos é aqui. E eu ouso falar que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, tudo aquilo que acontece com ele é levado ao pináculo, é mostrado a ele. Tudo isso que acontece, eu ouso aqui afirmar que aconteceu na mente dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Porque a nossa mente cria um mundo. E Satanás, que nunca dorme, ele começa muitas vezes a destruir a fé de uma pessoa, atacando ela na mente. E ele tem alguns ardis, algumas técnicas que ele faz, que consegue impedir que a pessoa use a sua fé, consegue impedir que a pessoa use a sua autoridade espiritual, porque se a pessoa usar, quem vai levar prejuízo a ele? Porque a Bíblia diz que no nome de Jesus a oração é atendida. Mas se a pessoa estiver para baixo, se a pessoa estiver emocionalmente ou mentalmente atacada, ela vai ficar inibida de usar aquilo que Deus já deu a ela a autoridade para usar. Então, tudo começa no pensamento. As coisas boas e as coisas ruins. Essa aqui é uma fábrica de coisas boas, mas pode ser uma fábrica também de coisas ruins. Deus fala ao nosso espírito. E o nosso espírito é comunica a nossa mente. Então, alguns autores, alguns teólogos até confundem o nosso espírito, que é o fôlego de vida, que é dado por Deus. A Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta a Deus. A capacidade de viver não é sua, a capacidade de viver é de Deus. A vida é um dom de Deus. Repita isso comigo, a vida é um dom de Deus. Então, a Bíblia diz que acontece um fenômeno na morte. O que era o pó, volta ao pó, que é o nosso corpo. E o que era de Deus, volta para Deus. E o que era de Deus? De todos os seres humanos, de todos os seres vivos, o que é de Deus? A vida. O fôlego de vida volta para Deus. E a Bíblia diz que a alma segue-se o juízo. Então, é desmembrado com a morte, o ser humano é desmembrado e ele deixa de ser o homem para ter esses compartimentos desmembrados. Quando Deus quer dar vida, a Bíblia está cheia de exemplos e mostra que Ele sopra o fôlego do Espírito. Então, o fôlego do Espírito é a vida de Deus em nós. Diga glória a Deus. Você está vivo porque Deus quer.
Sabe por que você ainda não morreu? É porque Deus tem um plano para você. Ele tem te dado vida para isso. Mas ouça, o inimigo ataca a nossa mente colocando pensamentos. Ele conhece alguma coisa a respeito disso que nós, ainda pela ciência, não conhecemos. Mas ouça, eu acho que antes de eu morrer, se Jesus não voltar, eu ainda vou ver uma notícia da ciência descobrindo uma coisa, que os cientistas têm desconfiança, mas eles não conseguem ainda provar. Você sabe o que é raio gama? Raio gama é o raio que é usado para fazer a biografia, a chapa. O raio gama, ele é um raio que ele atravessa a parede e ele atravessa o nosso corpo. Quando você vai tirar a chapa do pulmão, o camarada põe uma placa de chumbo lá atrás. Já viu isso? Porque o que o raio gama faz? Ele vai, atravessa o seu corpo. Como ele não atravessa o chumbo, ele volta e registra ali o que está no seu interior, no seu pulmão, no seu osso, seja lá o que for, de onde você tirar a radiografia. Então o raio gama é algo que você não vê, e ele atravessa a parede, ele atravessa o corpo. Por que eu estou dando esse exemplo? Ora, imagine se no tempo medieval alguém pudesse tirar a biografia, tirar uma chapa e mostrar, ia para a fogueira na mesma hora, porque ia achar que isso era bruxaria. Tá para entender isso? Diga amém. Então a ignorância muitas vezes faz com que as pessoas não abram os olhos para algumas verdades. E eu hoje vou dizer o seguinte: a nossa mente, ela emite alguma energia que já é captada quando está colada no corpo. Você sabe que já há avanços na ciência de comunicação através dos eletrodos, até para mexer a perna. Nós vimos isso outro dia no Fantástico. Então, sinal que o cérebro emite uma energia. Estou falando certo? Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E essa energia movimenta o nosso corpo, e até quando captada por um eletrodo. Ouça o que eu vou falar agora. Como é a energia? Você já viu o seu celular? Que fantástico. Você está aqui, o cara está lá do outro lado do mundo, e você fala com ele sem nenhum fio, porque as antenas, os satélites se comunicam através de uma energia que você não vê, uma energia que atravessa o mundo e te coloca em contato com todo mundo. Então, energia é captável. Está entendendo o que eu estou falando? E a energia cerebral vai chegar um momento em que a ciência vai conseguir capturá-la. Aí você diz assim: e daí, pastor? Daí que você já ouviu falar de uma coisa chamada telepatia? Quantos já ouviram falar isso? É a capacidade de se comunicar com a mente. Isso ainda não foi desenvolvido. Mas daqui a pouco nós vamos descobrir alguma coisa sobre isso. Por que eu estou dando essa explicação quase que científica toda? Para dizer a você que Satanás conhece alguma coisa nesse particular que nós não conhecemos. Porque a Bíblia diz que ele lança sobre nós dardos inflamados, pensamentos na nossa mente. É uma técnica. Ele leva uma pessoa ao suicídio, jogando na mente dela que ela tem que se suicidar. Ele joga na mente da pessoa que a pessoa pode cometer o crime. Ele tem essa facilidade de jogar. Ele não sabe o que você está pensando. A Bíblia diz que ele não é onisciente, mas ele sabe que você tem um receptor que pode receber alguma forma dessa energia que ele manda, alguma forma que acontece no mundo invisível, no mundo espiritual, que a gente ainda não sabe, e ele manda. Tanto é que já aconteceu muitas vezes comigo. Eu estou pensando uma baita de uma besteira. Diz assim: como é que eu estou pensando uma besteira dessa? Sou um filho de Deus. Quantos já tiveram isso? E isso é uma técnica que Satanás usa para com o nosso cérebro, para nos inibir, para jogar sobre nós fardos que não foram provocados por nós. Aquele pensamento não nasceu de você. Aquele pensamento ele lançou, e ele quer que você pense que nasceu de você,
para você ficar cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de tristeza, cheio de dúvida, cheio de rancor. E a pessoa embarca e começa a assumir um pensamento que não nasceu dele, nem de Deus, nasceu das trevas. Eu estou falando isso, irmãos, porque muito do que pensamos não é nosso, embora pareça. Você já viu quando uma pessoa comete um assassinato e a Bíblia, a gente percebe que aquela pessoa caiu em si, a angústia de alma, o desespero. Eu trabalhei 2 anos no tribunal júri e eu vi, em alguns momentos, uma situação, um caso em particular, que 2 amigos saíram para caçar, eles saíam sempre para caçar. E lá no meio da caça, essa brincadeira de homem, né? Olha, não sei o que, tua mulher, tu é corno, essa coisa toda que o homem brinca. Mas teve um que não estava bem, Satanás já estava buzinando na cabeça dele alguma coisa. O colega falou um negócio de brincadeira, o cara encarou aquilo como uma ofensa, ficou chateado, e deu um tiro no amigo de 10 anos, irmãos. Matou o cara com uma espingarda. E eu, quando fui ouvir, presenciar esse júri, eu vi o homem chorava. Aquilo já tinha acontecido fazia uns 2 anos, mas ele falava chorando, e a gente via que aquilo realmente foi verdade. O que leva um amigo a matar o outro amigo num momento impensado? Certamente não é a maldade natural da pessoa. Aquilo foi insuflado, aquilo foi lançado na mente. É assim que acontecem os assassinatos, é assim que acontecem os roubos, é assim que acontece tudo. Eu vou adiantar mais a você. Eu já vi pessoas que estavam prontas para roubar e eu repreendi aquele espírito que estava levando ela a fazer aquilo, e eu digo, te repreendo em nome de Jesus. O assaltante fica assim, e eu te repreendo em nome de Jesus. Ele com a arma na mão e tudo são correndo, porque aquela atividade cerebral de maldade estava sendo colocada por outra pessoa. Então, como Satanás sabe que tudo começa no pensamento, ele quer jogar e colocar para você coisas que não nasceram no seu coração nem da tua vontade. Pensamento é a sala de projetos, de construção da nossa vida. A nossa mente tem um arquivo com todas as coisas que aprendemos ao longo da vida. A nossa mente é tão marcada com as primeiras informações que quando novas informações chegam, tem que passar o antivírus, né? Você aprende uma coisa nova. Eu estou falando algumas coisas novas para algumas pessoas aqui. Certamente ela vai sair daqui e vai ficar pensando nisso. Puxa, o pastor falou aquilo, mas será que isso é assim mesmo? Porque nós temos esse processo cognitivo dentro de nós para aceitar coisas novas. Isso faz parte, isso é do ser humano. Muito bem, a Bíblia diz que você não consegue servir a Jesus com uma mente do mundo, com uma mente que pensa como o mundo. Por isso muitas pessoas não entendem quando a Bíblia diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E diz mais, que para viver essa nova vida com Deus, você tem que ter uma mente mudada. Vamos abrir a Bíblia agora? Romanos capítulo 12, fala sobre essa mudança de mente. Romanos 12 e 2. Se alguém dormir ao seu lado, você diz assim, irmão, põe o seu cérebro para funcionar. Essa é a hora da palavra, não durma. Amém? Não durma. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo, falando sobre a nova vida que é em Cristo Jesus, ele diz assim, e não vos conformeis, o quê?
com este século. Não se conforme com o presente século. Mas transformai-vos. De que maneira? Pela renovação de quê? Da vossa mente. Então você tem que renovar a sua mente para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai entender Deus só com a sua mente. Você vai precisar de uma mudança para enxergar. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, cai uma escama dos nossos olhos. E nós começamos a perceber que entre o céu e a terra existe coisas espirituais, existe um mundo espiritual. Deixa eu falar para você, entre o céu e a terra, irmãos, há um fluxo constante de subida e descida de anjos. A Bíblia acusa isso. Entre o céu e a terra, a Bíblia diz que há uma quantidade imensa de demônios agindo na terra. Nós estamos num pleno campo de batalha. E nesse campo de batalha, ouça o que eu vou falar, a maior vítima somos nós, os homens. Porque nós fomos criados para a glória de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para o seu louvor. E o diabo quer destruir a obra de Deus, que é você, que sou eu. E ele não vai fazer isso aparecendo de vermelho, com chifre, com um garfo. Isso é folclórico. O diabo, ele é um espírito. Ele é um espírito, ele não tem corpo. Ele até entra nos corpos de animais, ele até entra nos corpos de pessoas, mas ele não tem corpo. Então, ele age no campo espiritual. Onde é que funciona o nosso campo espiritual? Diz para mim, você já sabe. Onde é? Na nossa mente. Então, as batalhas acontecem aqui. E é aí que ele começa a criar uma série de somatizações que vão dar em doenças e assim. Então, dito isso, falado isso, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, o texto está dizendo que nós temos que transformar-nos pela renovação da nossa mente. Em outras palavras, tudo que você aprendeu não vai jogar fora, mas há muitas coisas que têm que ser reformuladas. Você aprendeu coisas certas e aprendeu coisas erradas. Nós aprendemos no mundo muitos valores e até um certo momento a gente acha que aquilo é certo, mas depois a palavra de Deus começa a nos mostrar que aquela conduta não é boa. Então tem que haver uma renovação. E eu quero falar sobre isso porque muitas pessoas têm dificuldade de acalmar o coração, que eu preguei aqui esta manhã. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Sabe por quê? Porque a mente dela está fervendo de batalhas, de medos, de angústias, que Satanás está, ela não consegue orar, ela não consegue manter o foco da sua vida espiritual, ela não consegue colocar propósitos espirituais e cumpri-los, porque simplesmente a mente dela está sobrecarregada. E aí, hoje eu quero te ensinar, nesse humilde culto aqui, uma técnica. Satanás não tem prevalência sobre você. A Bíblia diz que ele já foi derrotado e que através de Cristo nós somos mais que vencedores. O problema é que se a autoridade não usa a autoridade, ela deixa de funcionar. Vou dar um exemplo bem simples. Você imagina que haja um guarda de trânsito lá no cruzamento, onde as pessoas estão acostumadas a avançar o sinal. Ainda ontem eu presenciei isso, né? Camarada, é um sinal que ninguém gosta de parar, e eu sei porque o pessoal não gosta de parar. Medo de ser assaltado. Nós vivemos num paraíso, né? Você sabe disso? É uma profecia isso, entenda, amém? É uma profecia. Então você hoje dirige e você já fica preocupado, se parar do sinal, alguém vai tomar o teu carro. Já aconteceu comigo. Não foi no sinal, mas onde eu diminuí a velocidade, o cara virei a esquina, o cara estou na minha frente e levou o meu carro. Graças a Deus que nada aconteceu. E Deus foi bom, mas quantos não conseguem sair ilesos de uma situação dessa? E aí, todo mundo ali.
tinha um carro da polícia parado, todo fluorescente lá, e os PM tudo assim. Alguém ultrapassou o sinal vermelho? Diga para mim. Porque a autoridade estava ali e estava exercendo só a presença dele, ele não falou nada, ele só estava presente lá. Irmãos, a Bíblia diz que todo o poder foi dado à igreja através de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: farão as obras que eu faço e maiores ainda farão. A Bíblia diz que nós fomos constituídos através de Jesus autoridade sobre a terra para no nome dele realizar as obras dele. Diga glória a Deus. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, manda a gente orar pelos enfermos, manda a gente declarar o nome de Jesus, porque o mundo espiritual que está por trás de nós, o mundo espiritual que está dentro de nós, a Bíblia diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas, se você não exerce a autoridade, se você não está na posição de autoridade, se você não usa a autoridade que tem, acontece o que acontece no trânsito, lá no sinal que nós estávamos vendo. Você vem, não tem ninguém aqui, não tem autoridade, eu vou passar. Ouça o que eu vou falar. Se Satanás não encontrar uma autoridade na sua vida para rejeitar os pensamentos, para rejeitar os dardos inflamados, que a Bíblia usa esse termo, os dardos inflamados do inimigo, se você não usar da autoridade, ele vai tentar, ele vai jogar, ele vai tentar fazer isso. Cabe a você e a mim, que já estamos salvos, diga glória a Deus. Quem é de Jesus, dá glória a Deus. Quem sabe que o Espírito Santo habita em si, diga amém. Então cabe a você e a mim usar a autoridade para rejeitar esses pensamentos e esses projetos que nasceram no inferno. Então, ora, vem uma pessoa faz um mal contra você, e logo Satanás diz assim: passa com o carro em cima dele. Alguém já teve esse pensamento aqui? Seja honesto. Verdade, irmãos. Não pensa você. Se você não teve, espero que você não tenha, mas provavelmente você vai ter. Eu já contei a história aqui que eu estava na fila do banco, lá, em vez de estar lendo o Espírito de Oração, estava lá, vendo a vida passar. Não estava na minha posição de autoridade. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E daqui a pouco, Satanás lança alguma coisa. Se você fosse fazer um assalto aqui, como é que você faria? E eu dentro da agência do banco, planejando como é que seria o assalto. Cara, eu sou pastor, rapaz. Conheço a palavra de Deus. Como é que essa coisa vem, sabe, encostando assim. Não tem nada demais não. E vai, e a sua mente começa a embarcar, e você acha que aquilo é natural, que aquilo vem de ti, e tal. Daqui a pouco, lá pelas história, arreda Satanás! Você tem que ter a posição de autoridade, senão ele vai jogar doença na sua mente. Vai dizer: você está doente, você está com isso, você está com aquilo, e você vai descendo, igual esse microfone aqui. E você vai aceitando aquilo, porque você começa a dar asas. Não é Red Bull não, né? Mas é mais ou menos aquela propaganda. Red Bull dá asas, né, para voar. É assim? E a pessoa começa a tomar esse Red Bull do inferno lá, e daqui a pouco está voando e fazendo coisas na sua mente. Ouça, lembra de uma coisa: o pecado, ser tentado não é pecado. Diga isso: ser tentado não é pecado. Então, Satanás jogar esses pensamentos em você não é pecado. Dê glória a Deus. Porque tem gente que começa a dizer: como é que eu estou pensando isso? E começa a se deprimir. Você não está pensando coisa nenhuma. O diabo está jogando, ele quer colar isso em cima de você. Ele quer produzir isso dentro da sua mente, para depois que você consuma. O pecado só existe depois que ele é consumado. Então, para que você não permita que Satanás faça essas coisas, você tem que exercer a sua autoridade
Isso fica difícil para o crente que não ora. Isso fica difícil para o crente que não lê a palavra de Deus. Como é que uma pessoa que nunca ora, nunca lê a palavra de Deus, vai ter autoridade? Não tem, irmãos. Ela está vivendo na carne. Quando eu estou dizendo vivendo na carne, ela está vivendo só no mundo. Ela está comprando, vendendo, indo, vindo, dirigindo. Mas ela não tem um ponto de comunhão diária com Deus. Ela vive a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Ela está mais ou menos como o Zeca Pagodinho, cantando, a vida está levando. Nós não somos assim. Nós vivemos direcionados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus funciona pela palavra de Deus. Quando você está meditando na palavra, o Espírito vem e começa a revelar coisas maravilhosas, a fortalecer o seu coração. E quando vem esses ataques de Satanás querendo deprimir, colocando, você não pode, você não consegue, você é assim, começando a depreciar o filho de Deus que você é, a filha de Deus que você é, o príncipe que você é, a princesa que ele quer depreciar isso, porque ele tem ódio de você, porque Deus te amou, te chamou, te separou, criou a imagem e semelhança dele, Deus, para viver com ele. E ele foi expulso da presença de Deus. Ele tem ódio de você. Por isso a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem feito isso todos os dias, matado, roubado e destruído. Ele faz isso no mundo, mas ele não pode fazer isso na igreja, só se você deixar, porque se você se posicionar em autoridade, sabe, nós temos que andar, irmãos, numa sintonia. A Bíblia diz assim: provai os espíritos. Quando um pensamento vir, que é algo espiritual, pensamento é espiritual. Estou dizendo um segredo para você. Pensamento é parte da atividade espiritual. Você, quando está pensando, você está exercendo uma atividade espiritual. Ela é real, mas ninguém vê. Você já pensou? Para pensar. Se a gente tivesse uma tela conectada ao nosso cérebro, que apresentasse tudo que você pensa. Hein, Valdomiro? Tu não ia entrar nem em casa. Já pensou? Aparecendo lá no telão as besteiras que você está pensando? Hein? Eu estou olhando a cara de cada homem aqui sem vergonha, fazendo assim. Meu Deus. Muitos desses pensamentos que você acha que é fruto seu, é Satanás que coloca para você tomar posse, para você se sentir tão pecador, para você se sentir tão afastado de Deus, e não invoque o Senhor da glória, que você pode invocar. Você não é salvo pelos seus merecimentos, você é salvo gratuitamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo porque Deus quis. Não há nada que você possa fazer. Então, Satanás tenta usar desse método para... Por isso você tem que provar os pensamentos, provar os espíritos, provar o pensamento. Vem cá, Deus quer me ver para baixo. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Caramba, esse pensamento não está me botando com vida abundante. Esse pensamento não está me botando para cima. Esse pensamento está me botando o quê? Então é hora de você provar. E na hora que você perceber a origem daquele pensamento, você usar a sua posição de autoridade, dizer: eu rejeito essa doença, eu rejeito esse pensamento de doença, eu rejeito esse pensamento de crise, eu rejeito esse pensamento de fracasso, porque eu fui criado em Cristo Jesus, uma nova criatura, e sou mais que vencedor. Diga glória a Deus! Essa é a capacidade de discernir. Vem aqui, ainda tem um tempinho. 1 João 4,11, vem aqui. Não é o Evangelho de João, não. Primeira Epístola de João 4:11.
Diz assim: acho que eu estou no lugar errado. Não é isso não. Está aqui. 1 João 4:1. O outro 1 foi porque eu estava sem óculos. Então, eu botei o óculos, está aqui. Amado, não deis créditos. Crédito o quê? Lembra que eu falei que espírito é pensamento? Não deis crédito a qualquer espírito. Por isso que eu disse assim, você tem que entender que espírito é pensamento. Quando o pensamento entra, é um espírito que entra. Ok? Lembra que eu te falei que é um ato espiritual. Pensar é um ato cerebral? Mas é um ato espiritual também. Porque o nosso cérebro está ligado diretamente ao nosso espírito. Então tem coisas que Deus imprime no nosso espírito e vai direto ao cérebro. Parece que veio direto ao cérebro. Nasceu no espírito. E há coisas que vêm de fora, que é lançada através de Satanás. Então, amados, não deis créditos o quê? A qualquer espírito, a qualquer pensamento. Antes provai o quê? O espírito, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, é um segredo. Vem cá, isso que eu estou pensando é meu? Ou é o diabo que está criando isso na minha mente para me levar a fracasso? Há um outro texto também que eu preciso que você entenda. 1 Timóteo 4:1. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Um pouquinho à toa. 1 Timóteo 4:6. Diz assim: acho que é isso mesmo. 1 Timóteo 4:1. Desculpe. Ora, 4:1, todo mundo comigo? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns vão fazer o quê? Apostatarão de quê? Por que vão se apostatar da fé? Ele explica. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos o quê? De demônios. Então, Satanás, ele joga um pensamento, começa a desenvolver aquele pensamento e a pessoa acaba apostatando da fé. Por quê? Porque foi levado, foi conduzido por um pensamento errado. Existe na nossa mente espíritos agindo constantemente, irmãos. Essa que é a grande verdade. Vamos voltar lá em 1 João. Veja só, 1 João, volta lá, 4:6. Eu estou dando assim salteado, mas é bom você ler em casa todo o contexto. 1 João 4:6. Olha só como é que isso é tão interessante. Diz assim: nós somos de Deus. Quem é de Deus aí, diga amém. E olha só, aquele que conhece a Deus, o quê? Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ué. Aquele que não é da parte de Deus, o quê? Nisto conhecemos o quê? O espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é o discernimento que eu tenho para saber se um pensamento, o espírito que está sendo lançado é da verdade ou do erro? Aquele espírito que é da verdade, ele vai se coadunar com o que Jesus ensina. Vai se coadunar, vai se alinhar perfeitamente com o que Jesus ensina. Mas aquilo que vem e que vai contra o que Jesus está falando, não é um espírito que vem de Deus, não é um pensamento que vem de Deus. Então você tem que ter muito cuidado a respeito disso. Irmãos, queridos, não aceite na sua mente todo pensamento como se fosse seu. Prove o pensamento buscando o espírito que produziu. Não caia nessa armadilha. Como é que eu provo o pensamento para saber que é da parte de Deus?
a Bíblia diz que Deus nos dá uma coisa chamada discernimento de espírito. Você começa a pedir a Deus essa capacidade de discernir. Vem cá, estou pensando isso aqui, mas isso está de Deus ou é Satanás que está fabricando isso na minha mente para eu acreditar que sou eu e eu ficar com sentimento de culpa, ficar caído aqui nesse canto? Em 1 Coríntios 12, 10, fala sobre isso. Discernir espírito. Olha só, 1 Coríntios 12, 10. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou te ensinando algo precioso aqui esta noite. Algo que você vai poder usar durante toda a sua vida espiritual. Quando vem falando sobre a manifestação do Espírito Santo em nós, capítulo 12, versículo 7 em diante, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim, o quê? Ora, Deus não vai dar alguma coisa para te destruir, então já começa daí. Como é que Deus vai me dar um pensamento para me destruir? Como é que Deus vai me dar um pensamento para me levar ao pecado? Bom, não é de Deus, é da minha carne, é do diabo. Como é que eu sei que não é meu? A pergunta é, eu quero isso para a minha vida? Se a resposta for, eu quero, é a sua carne. Se você diz assim, eu não quero, mas eu estou pensando, então é Satanás tentando fabricar dentro de você alguma coisa que você não quer. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Estou mostrando para você como é que é essa técnica que funciona. Então vamos lá. Então, 8, versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro o quê? Discernimento de espíritos. Muita gente acha que discernimento aqui é só para ver se a pessoa está endemoniada ou não. É também, mas é muito mais que isso. A um variedade de línguas, a outro capacidade. Tudo bem, você entendeu o que eu quis falar aqui. O outro texto também que nos ajuda a entender isso, vem aqui em Hebreus 4:12. Eu estou aqui, Hebreus 4:12. Está quase terminando, ainda tem a ceia. Já vi, Israel, que você está de terno e tudo aí. Hebreus 4:12. Quem achou? Bem? Eu achei 4:12, só que em Gálatas. Que coisa, hein? Pertinho. Alguém quer ler para mim? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus te capacita para discernir quando algo vem do inferno, quando algo vem de Deus e quando vem da sua natureza pecaminosa. Irmãos, você lembra que eu estou batendo aqui na tecla para fazer a leitura bíblica? Por que o pastor está falando? Estão insistindo, leia a Bíblia, porque eu sei que o crente precisa conhecer a palavra de Deus para discernir as coisas. Senão ele vai viver cego. Lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para o meu caminho. Não conheço nada da palavra, vivo igual cego. Vamos na caixinha de promessa tirar, consultar a profetisa. Vamos aqui, vive na loteria da fé. Quando poderia viver na riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você, cuidado com o que você ouve, porque o espírito não é só transmitido pelo pensamento, o espírito maligno ele é transmitido também pela boca, pelas palavras. A pessoa joga aquele veneno, a gente tem até uma expressão, já viu? Você está bem da vida, aí a pessoa vem lá e joga um veneninho, aí você começa a pensar naquilo, eu acho que é assim mesmo, eu acho que é assim, que é assado. A pessoa começa a se deixar levar
por aquele veneno. Então cuidado, que as pessoas quando falam transmitem espírito. Toda sorte de espírito, inveja, mentira, ambição. Eu adoro conversar com as pessoas. Por quê, pastor? Eu, com alguns minutos de conversa, eu começo a discernir qual é o espírito que está agindo na vida daquela pessoa. Por quê? Porque uma das coisas que eu pedi a Deus foi discernimento de espírito. Eu, como pastor, eu não posso ser cego, porque eu não posso, um cego, guiar outro cego. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então eu tenho que ter percepção. Tem muitas pessoas que estão falando sim, mas querem dizer não. Tem espíritos de todas... Irmão, sensualidade, quando usada para o mal, para o pecado, para o erro, é usado pela palavra. Você já escutou falar que de uma boa conversa a mulher não escapa? Aquele cara cheio de papapá, e papapá, 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 que a pouco a pessoa é laçada. Porque isso transmite espírito. E quando a pessoa começa a falar certas coisas, eu já... Pim, 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 pim. Qual é o espírito que está por trás disso? Qual é o espírito? Ouça, nós temos que ter cuidado, porque nós não estamos no céu ainda, e nem aqui é o paraíso. Nós estamos num campo de batalha. E eu queria chamar você hoje para batalhar comigo sobre situações que talvez você esteja sendo negligente com a sua autoridade, coisas que você tem que se posicionar em autoridade e rejeitar e repreender o diabo. Eu não sei se há algum setor enquanto eu falava, mas talvez Deus esteja mostrando para você algum lugar que você está inocentemente aceitando a conversa do diabo para destruir o seu casamento, para destruir o seu projeto de vida, para destruir a tua paz, para destruir a tua alegria. Eu não sei. Enquanto eu falava, talvez Deus mostrou para você em alguns lugares que você não está se posicionando com a sua autoridade. E eu quero esta noite, nós vamos nos colocar de pé agora, e nós vamos usar essa autoridade do nome de Jesus para dizer que Ele não vai mais tentar nos destruir por esse caminho. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, temos aprendido, Senhor, que o diabo, ele tem os seus ardis, as suas armadilhas, que começa no nosso pensamento, no nosso cérebro, e ele tenta, Senhor, trazer sobre nós coisas que nós nem pensamos, nem desejamos, porque agora somos felizes. Diga, somos felizes, sendo novas criaturas. Experimentamos do mundo e do pecado, mas não queremos mais isto. Diga, Senhor, não queremos mais isto na nossa vida. Por isso agora, diga, em nome de Jesus, eu me posiciono contra a ação de Satanás. Diga em que área. Na minha mente, em primeiro lugar, eu digo: Satanás, vai saindo com seus pensamentos imundos, com seus pensamentos mentirosos, com as suas ilusões enganadoras que querem destruir a minha vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Diga, eu te repreendo em nome de Jesus. Vai saindo da minha casa, vai dizendo agora, vai saindo do meu trabalho, em nome de Jesus. Eu digo agora, vai saindo, porque eu sou autoridade de Deus aqui na terra, para rejeitar as tuas obras e não aceitar. Sai em nome de Jesus, da minha vida, da minha casa, do meu lar, do meu casamento, do meu trabalho. Vai saindo agora, eu te dou uma ordem e você tem que obedecer, porque é no nome de Jesus e é para a glória de Deus. E que o povo de Deus diga amém. Diga, está ligado na terra, está ligado no céu. Vamos aplaudir ao nosso Jesus libertador. Glória a Deus. Louvado seja o nome Aleluia. de Jesus. Você vai se assentar e nós vamos receber agora os elementos da ceia e vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Sua morte lá na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Obrigado, Senhor.
se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte lá na cruz, sua morte lá na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Obrigado, Jesus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu vou pedir pra você ficar de pé agora, meu irmão. Aleluia. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, mais do que tudo, mais do que a minha própria vida. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Oh, aleluia. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, mais do que tudo, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olhe somente pra Jesus. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo sim, Jesus. Aleluia. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia, Jesus. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Mais uma vez vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama.
para você mandar para a cruz tudo aquilo que já foi conquistado, o preço foi pago. A nossa posição de autoridade é uma posição de fé. Essa aqui é o grande segredo. Alguém perguntou para Jesus assim: o que faremos para fazer a obra de Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vocês querem fazer a obra de Deus? Tenham fé. Só isso. Por isso que ele disse: se você tiver fé, você dirá a esse monte: sai daqui e lança, porque a fé é o grande segredo. Então esse ato é um ato de fé. Se você não tiver fé, você vai comer pão e vai beber suco de uva. Mas se você tiver fé, você vai participar do corpo de Jesus pela fé. Não acreditamos em transubstanciação, como a Igreja Católica acredita, que aqui se transforma no corpo. Mas acreditamos que ao ingerir isso aqui, pela fé, nós estamos participando do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Você está precisando de paz? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Como é isso, pastor? Como eu consigo paz? É pela fé. Como eu consigo a cura? É pela fé. Como é que eu consigo perdão? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava de todos os nossos pecados, nos justifica diante de Deus. Então eu tenho fé que vou sair daqui hoje justificado. Importa os pecados que você cometeu, você vai sair daqui justificado, perdoado e restaurado. Como é isso? É pela fé. O diabo vai dizer para você: mas você fez isso, fez aquilo. A história diz que Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores da igreja, quando estava preparando as teses dele, o diabo apareceu para ele. Disse: como é que você ousa fazer isso? Você fez isso. Deu uma lista que daqui a daqui no portão de pecados que ele tinha cometido. Ele era monge, ele era um frade, ele era um religioso. E ele virou para o diabo e disse assim: o sangue de Jesus me purificou de todos esses pecados. Me purifica dos pecados que eu me arrependo e que eu vier cometer e me arrepender. Então o sangue não foi só para o dia que você se converteu. O sangue continua vivo. Se o perdão entra, a paz entra, a alegria renova, a autoridade vem sobre o seu coração. Pai, nós estamos aqui nesta noite celebrando aquilo que Tu nos ordenaste a fazer. Fazer isto em memória de mim, até que eu venha. E nós continuamos, a Tua igreja continua na terra aguardando a Tua volta, Jesus. E crendo que o Teu sacrifício foi único, derradeiro e definitivo. E que através dele somos santos, separados para viver contigo. Não merecemos, não merecíamos, mas Tu nos chamaste e quiseste assim. Agindo Tu, Senhor, quem impedirá? Querendo Tu, quem impedirá? Tu quiseste, então, por causa deste amor incompreensível, Tu nos amaste primeiro, quando nós éramos pecadores ainda, Senhor, e continua nos amando. Pai, que neste momento pessoas sejam curadas, restauradas, no seu coração, na sua alma e no seu corpo, ao participar do Teu sacrifício pela fé, tomá-lo como verdade na nossa vida, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Comamos todos. Levante assim o cálice e diga: Senhor, obrigado pelo Teu sangue que nos fez do que nós somos, salvos, redimidos, sendo transformados, caminhando para o céu. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bebamos todos. Glória a Deus. Eu quero terminar este culto cantando uma canção que vocês não conhecem. A mesma? Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor.
Qual é a canção que eu cantei mais hoje? Acalma o coração. Acalma o meu coração. É isso aí. Vamos sair daqui cantando essa canção? Vamos lá. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Aleluia. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. És tudo que mais quero. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Posso te tocar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Saia daqui. Acalma o meu coração. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. É tudo que eu mais quero. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Posso te tocar.